Fala aí, pessoal. Vídeo anual, resultados de 2020 da Cogna. Cogna é uma das empresas aí que ficaram no meio do furacão nesse ano de 2020, já vinha também com alguns questionamentos, mas é uma empresa que não está muito fácil de analisar porque ela mudou muito o seu modelo de negócios aí nos últimos tempos. Só que uma coisa que ela não mudou muito e é a característica dela, o DNA dela, e é um dos motivos dos quais ela tem passado por problemas é essa coisa agressiva, né, dela, a característica agressiva de crescimento que fez com que ela alcançasse o patamar que ela alcançou, de ser a maior empresa do seu setor, do setor de educação. Então, é uma empresa ao longo aí da última década muito expansionista, né, fazendo muitas aquisições, crescendo muito o seu modelo de negócios do ensino superior, que sempre foi o core business da empresa. E só que muita coisa aconteceu, né, no final da década aí, e a empresa meio que teve que colocar um pé no freio em alguns aspectos, em outros não. Ela continua sendo agressiva, só que ela está modificando a forma dos investimentos e resolveu diversificar em outras áreas dentro do setor de educação e, de certa forma, bastante inovador, inclusive. Isso necessita bastante tempo para a gente ver o resultado, né? Então, não é uma empresa tão simples de analisar agora que está com resultados ruins. Vamos tentar falar um pouco disso ao longo dessa apresentação. Aqui nessa primeira tela a gente vê os 4 braços da empresa, né? A gente conhecia a empresa, sempre conheceu a empresa aí por muito tempo como Croton, que é o primeiro braço, que era o core business da empresa, até ela começar a diversificar em outras áreas e buscar inovações no setor de educação. E o grande problema dela hoje está no core dela, tá nesse setor mais antigo, onde ela vinha crescendo de forma bastante agressiva, porque muita coisa mudou e culminou ainda com a questão da pandemia que arrebentou com o ensino presencial nas faculdades, né? Não só nas faculdades, mas aqui que eu estou falando da Croton, que é o braço que trata do ensino superior, graduação, pós-graduação. Então, a empresa já vinha crescendo muito no sistema de educação à distância, o EAD, o que deu para ela uma certa resiliência, porque é um setor que cresce muito e que não sofreu ou sofreu muito pouco com a questão da pandemia, né? Então isso foi segurando um pouco o resultado. Ela continua expandindo no EAD. Só que a parte de presencial acabou se tornando um investimento que não funcionou muito. Boa parte por conta do FIES, isso não é novo, né? Desde 2015 a gente sabe que o FIES ia começar a trazer impactos negativos não só para a Croton, mas para todas as empresas do segmento. As empresas vieram se preparando para isso. O EAD é uma dessas questões, né, que as empresas começaram a investir para ter uma outra avenida de crescimento, porque o FIES não só era mais... as empresas se pautaram muito o crescimento por causa do FIES, porque tinha uma receita ali garantida. Então, a partir de 2015 isso acabou e a empresa não conseguiu reproduzir isso com pagantes normais, vamos dizer assim, ou mesmo com seus próprios planos de financiamento, porque a situação do país não melhorou, teve crise e tal, e aí com a pandemia agora foi de vez, né? Então, é como se a empresa tivesse inchado muito ali o seu sistema e agora não tem demanda para isso e é muito custo. Então, ela teve que botar um pé no freio nesse setor, nesse segmento da Croton. Então, ela vai começar... vou falar mais disso depois, né? Senão a gente vai ficar um vídeo muito grande aqui só nessa introdução. Aí a gente tem aqui a Vasta, a Saber e a Plato. Mas vamos em frente. Depois eu falo entro um pouco mais em detalhe. Mas só para dizer que o grande problema da empresa está aqui na Croton. Ela começa a apresentação mostrando o lado bom, né? Óbvio. Que foi a geração de caixa. A geração de caixa operacional continua boa. Todos esses anos aí mais problemáticos, esses trimestres, ela teve boa geração de caixa. Aumentou 17% em 2020, 240 milhões, porque muito do resultado ruim veio de situações que não têm efeito caixa. Então, a geração de caixa ficou intacta, até melhorando, que é um ponto, obviamente, positivo, né? Aqui, ela vai mostrar que a necessidade de provisionamento para possíveis devedores foi um dos principais vilões em 2020 do resultado contábil ser tão ruim, porque as incertezas estão grandes
e ela resolveu fazer um provisionamento além, nesse último trimestre do ano, além do que ela já tinha feito lá no segundo tri. Então, ela até demonstra que, porque o EBITDA recorrente o EBIT da companhia foi de 690 milhões, mas ela mostra que se excluir esse provisionamento extra do quarto trimestre, que foi de 415 milhões, ela teria tido um EBITDA bem, até bom aqui, né, de 1 bilhão, 1,1 bilhão em 2020. Esse provisionamento foi até maior, porque o resultado do segundo TRI aqui, que está pequeno, a gente vê uma diferença grande em relação aos outros, é porque aqui já está o resultado líquido considerando o provisionamento que foi feito naquela ocasião. Então, na realidade, o provisionamento do ano inteiro foi de 644 milhões. Então, aqui só nesse segundo TRI ainda teria mais 229 milhões, que somaram a esse baita provisionamento do quarto TRI. Esse foi o principal ofensor do resultado. Um provisionamento é uma medida preventiva. Se isso se em 2021 isso perceber que o nível de inadimplência não vai ser tão grande, que não vai ter tanta perda de aluno quanto se preparou para ter, isso vai ser revertido e o resultado vem forte em 2021. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui a gente ainda continua falando da Kroton, ela fala da reestruturação dela, né? O que ela fez? Ela começou a enxugar, né, a empresa, esse ramo da empresa, unificando o campi, fazendo migração de operações para parceiros, fazendo devoluções de partes assim, do imóvel, vendo que não tinha necessidade de ter, de repente, um campo ali tão grande, né? Ou mudança de endereço, para poder ter diminuição no seu custo de manutenção do negócio, né? Renegociação de aluguel, sublocação. Então, isso vai gerando uma economia, redução em custos e despesas de 27%. Então, isso é uma coisa que vai começar a ser, para frente, vai trazer resultados. Então, a empresa está se tornando, nesse braço da Kroton, menor, que é o que ela chama de um modelo mais asset light, né? Então, só que ela fez tudo isso mantendo mesmo mantendo o atendimento em 100% dos municípios. Ela não saiu de nenhum lugar que ela estava antes. Ela só diminuiu a sua oferta, porque realmente não tem demanda para tanto. E é claro que isso, nesse momento, é uma perda, né? Tem gasto para fazer isso também, tem que pagar multa para caramba, e isso pesa no resultado, mas aí para frente vai começar a trazer efeitos positivos. Pelo menos se espera isso, né? E tem um monte de detalhe aí do gasto com OPEX, né? Quais são os impactos no resultado, e o que é impacto em caixa, que ela fala que tem muita parte de impacto que é contábil, tem até aqui, baixa contábil de 245, então a maior parte não tem efeito caixa. Depois vou mostrar o impairment no final também, que teve um grande impacto no resultado. Outra reestruturação que ela fez foi do contas a receber, conseguiu diminuir muito o contas a receber e o prazo médio de recebimento também, que se tornou o melhor do setor, inclusive. Então isso vai dar uma estabilizada também no balanço, uma enxugada para a empresa. E aqui vem o resultado mesmo, né? Então, ela fala que a redução significativa do FIES, e todo mundo já vem falando que 2020 foi o último ano de impacto relevante do FIES. Isso para todas as faculdades, não só para Kroton. Então, é claro que ela vinha diminuindo, e esse impacto vem diminuindo, mas ainda assim, porque isso demora, né? Porque a pessoa está lá na faculdade, são cursos de 4, 5 anos, alguns são até de 6, né? Mas não para FIES, né? Ou talvez algum tenha, mas enfim, isso é detalhe que não é tão importante. O fato que eu estou querendo dizer é que os alunos que entraram para o FIES lá atrás, quando ainda tinha uma relevância, eles vão se formando a cada ano, e até agora, aqui em 2020, é que termina o ciclo relevante dos alunos formados, né? E esses alunos, eles não foram repostos ao longo desses anos. Você forma e ele deixa de ser uma receita para a faculdade e não tem reposição. Então, por isso que as bases de comparação são sempre pressionadas. Como agora a base de aluno FIES é bem irrisória, assim, é insignificante, então os novos formandos não vão trazer um impacto para o resultado. Então, até 2020, agora foi o último ano de relevância. E os efeitos da pandemia, né? Porque o presencial foi a zero praticamente, né?
e aqui ele destaca para o crescimento mesmo no ano difícil, no digital, né, no EAD, 18% em volume de alunos. E o EBITDA caiu muito por conta do provisionamento também, né? Além dessas outras questões relacionadas ao FIES, a queda de receita. Então, a receita ficou aqui em 3,6 bilhões, uma queda bastante importante, e o EBITDA também, recorrente aqui, indo para 754 milhões, né? Queda bastante absurda, a queda da margem também, foi para 20,7. Mas esse provisionamento aí que foi o grande vilão, né? Eles dão um resumo aqui, depois vocês podem ver com calma, resumos e perspectivas, né, para 2021. E que a gente entra lá na Vasta, que é um outro braço da empresa, mais recente, que é uma empresa que vai oferecer, uma plataforma de ensino que é oferecido para as escolas, aí não é no nível da graduação, né, é do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. E o que está acontecendo de relevante aqui, eles fizeram uma aquisição dessa Eleva, que eles acreditam que vai trazer bastante valor, e teve uma operação meio cruzada, porque além deles ganharem uma quantidade grande de alunos, né, nessa transação, isso vai beneficiar o modelo de negócio da Saber, que eu vou explicar daqui a pouco, porque as escolas da Saber foram vendidas para essa empresa Eleva. Então, como ela está a Via Vasta, a Cogna, se torna dona da Eleva, então é como se ela ainda continua dona dessas escolas, né, e se beneficiando dos alunos, porque a empresa oferece esses serviços, né, da Vasta para seus próprios alunos e para as próprias escolas. Então, ela consegue manter isso sem ter uma necessidade de alocação de capital alta por não ser mais dona das escolas, né? E o principal crescimento da Vasta vem acontecendo através do valor de contrato anual, que foi de 853 milhões, teve um crescimento orgânico de 23%, né? Isso tem até um descasamento um pouco do calendário, porque isso é feito até no final do terceiro trimestre, né? Que é o que ela faz de venda para o ano comercial de 2021, porque são receitas de subscrição. Então, só que é tudo reconhecido no ano de 2020. Então, a receita de subscrição é o grande negócio da Vasta, que dá para ela uma previsibilidade de receitas, porque é muito mais fácil você ficar todo ano prestando serviço com a mesma empresa, né? Ninguém vai ficar mudando seu sistema de ensino aí todo ano. E aí você tem aqui os números, né? Então, um crescimento na receita de 14%, a Vasta já tem aqui um montante relevante, né, para a Cogna, de 998 milhões, quase 1 bilhão de receita, um EBITDA aí de 291, então já não é uma empresa com valor desprezível, né? Então, vem crescendo bem. 25% de crescimento no EBITDA, excelente, e a margem foi para 29,2%. Passando agora para a Platos. A Platos é um esquema parecido com o da Vasta, só que a Platos é para o ensino superior. Então, o principal cliente da Platos é a própria Croton, só que elas estão começando a fazer as primeiras vendas para terceiros, né, para outras universidades que estão fora da Croton. Esse é um negócio que eles vêm para frente com possibilidade de grande crescimento, de começar a vender essa estrutura de ensino, essa plataforma de ensino para outras faculdades fora do braço da Cogna. É o braço ainda que gera um valor pequeno diante do que é o resultado total da Cogna, mas vai crescendo aos pouquinhos, né? Então já teve 12% de crescimento, 91 milhões, que eles justificam o crescimento em função da expansão da captação de alunos de pós-graduação no digital, né? Crescendo 35%, que é a parte que está crescendo, né? E o EBITDA recorrente até aumentou aí 4%, com uma pequena queda aqui na margem EBITDA, 35,4%, muito em função aqui do maior investimento em vendas e marketing, né? E maior necessidade de provisionamento. E por fim, a Saber, que é o braço de ensino das escolas, né? O básico, o ensino médio, que tem uma perspectiva de crescimento muito grande, né? Porque é um setor muito pulverizado também no Brasil, só que sofreu também aqui no ano de 2020. Era um setor que vinha crescendo, né? Vinha bem, aí sofreu principalmente porque por lei foi obrigado a ter descontos, né?
nas mensalidades de muitas escolas, e dentre elas estava aí parte das escolas da Saber. Então isso gerou uma queda aí na receita, né? Foi de 683 milhões, também uma receita aí considerável já. Né? Teve muita perda de alunos também, dos alunos mais novinhos, né? Da educação infantil, dos primeiros anos. Mas, mesmo assim, teve ganho de eficiência e gerou um crescimento do EBITDA, que foi de 161 milhões, e a margem também expandiu 2,2 pontos percentuais. Né? Então, a Saber também é um ramo promissor. E ainda tem outros negócios aqui que são a venda de material didático, que eles chamam de PNLD, que tem uma receita considerável. A receita cresceu 4%, né? 548 milhões, o EBITDA recorrente de 124 milhões em 2020. E aí aqui ele começa a falar da Cogna, né? O resultado da empresa consolidada, depois que a gente passou aí um grande resumão de como funcionam as operações da empresa. Não dá para a gente entrar em tantos detalhes aqui, mas mais para vocês terem uma ideia. E aí a receita sofreu uma grande queda, aí 5,9 praticamente, né? 5,9 bilhões, muito impactado pela Kroton, né? Ensino superior do presencial, compensada pelo crescimento da Vasta. Né? E o EBITDA, mais queda ainda por conta do provisionamento que eu já tinha falado lá atrás. Então aqui o 690, se você excluir o provisionamento, você ia para 1,1 bilhão. Mesmo assim, ainda teria uma queda muito grande em relação a 2019. Né? Então, uma empresa que está realmente passando por um processo de turnaround. A gente não sabe se ela vai voltar a ter esse poder operacional que ela tinha antes, mas ela está fazendo, a gestão trabalhou muito, segundo ela, se terminar esse processo de turnaround, no sentido de enxugar a Kroton para ela se tornar mais rentável, e os outros 3 segmentos todos estão bem. Né? As coisas que aconteceram na Saber foram pontuais, e os outros ramos, a Platos e a Vasta, estão bem. Então, o lucro líquido claramente bastante impactado, né? Você pega o resultado divulgado, reportado oficial, um prejuízo líquido imenso aí de 5,8 bilhões, né? Absurdo. Só que desses 5,8, 4,1 bilhão é de impairment. Então, isso aqui não tem nenhum efeito caixa, né? Uma baixa de ativos, de coisas que não tem o valor que se imaginava que tinha antes. Então, é uma questão puramente contábil. E se você excluir todos os efeitos extraordinários, todos os efeitos que não têm efeito caixa, né, que não sai da caixa da empresa, é meramente contábil, no fim das contas, você teria um lucro líquido positivo na Cogna de 55 milhões, lucro líquido recorrente. Você vê, a reestruturação da Kroton teve saída de caixa, né? Tem efeito caixa, mas isso é momentâneo. Então, é claro que você ter um lucro de 55 milhões está muito aquém do que a empresa fazia anteriormente. Né? Uma empresa que tinha crescimento robusto, ficou aí a década sendo a líder ainda é a líder do setor, né? Em termos de tamanho. Mas sendo a líder até de forma operacional, né? Que chamou muita atenção de todo mundo. É uma empresa que entregava resultados muito sólidos, e agora ela parece ter perdido essa capacidade toda operacional. Mas é uma empresa que está com muita inovação. Esses segmentos, esses outros 3 segmentos prometem um crescimento. E a gente tem que ver se essa reestruturação da Kroton vai trazer a rentabilidade de volta, o operacional forte, crescimento de EBITDA de novo. A empresa meio que está recomeçando a sua escalada. Uma empresa que tem bastante know-how no mercado. E aí vai de cada um, né? Se você acredita no modelo de negócio da empresa ou não, se você vai se manter sócio, ou se você não é sócio, aí eu recomendo você esperar um pouquinho, né? Ver como é que vai ser aí os movimentos aí ao longo de 2021. Não falei ainda do endividamento, né? Que é importante falar, inclusive, porque está pressionando a empresa. Ela tem uma dívida líquida de quase 3 bilhões, 2,9 bi, e o medidor de alavancagem dela foi para 3,2 vezes. Isso estaria estourando o covenant que ela tem, e pode começar a trazer problemas com os devedores, né? com os credores dela. Então ela está renegociando a sua dívida, porque mesmo que para ela descumprir o covenant, ela tem que ficar repetindo, tá acima de 3 aí por dois resultados seguidos, ou em mais de 2 alternados. Eu não sei ao certo. Então ela não chegou nessa questão ainda, mas ela, de qualquer maneira, ela está fazendo uma renegociação da dívida para que
para que não tenha nenhum problema, porque isso não é interessante nem para os credores, né? Isso é considerando a questão contábil. Se a gente fizer todos os ajustes aí do dívida líquida EBITDA, né, excluindo, porque o que arrebentou com essa alavancagem foi o provisionamento, que a gente já viu, teve aquele impacto gigante, né, na diminuição do EBITDA, né, que ficou em 600 e tantos milhões, em vez de ficar em 1,1 bilhão. Então, por isso que subiu tanto. Mas se você tira esse provisionamento complementar, que foi de 400 e tantos milhões, você teria uma alavancagem moderada aqui, controlada de 1,89 vezes, né? Que seria o mais próximo da realidade operacional da empresa, não a questão oficial ou contábil. Então, é uma dívida que está sendo, apesar de alta, de alguma forma equacionada, né? Tem um cronograma de amortização aí espalhado ao longo dos anos. A empresa tem uma capacidade de geração de caixa forte, tem uma boa grana em caixa, né? Tem 4,5, quase 4,5 de disponibilidade em caixa. Então, isso é perfeitamente administrável, apesar da pressão. Então, é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma. A análise da Cogna não está sendo fácil. São empresas do setor de educação têm ciclos longos, não? Então movimentos precisam de tempo para a gente ver resultado. 3, 4 anos, né, que é o próprio ciclo normal de uma universidade. É claro que agora a empresa está com outros segmentos, né, só que esses segmentos são bastante promissores também. Então vamos ver, é um bom estudo de caso aí a Cogna, de uma empresa que já foi pujante, já foi muito, despertava muito interesse por grande crescimento e agora está passando por um período bastante complicado de resultados ruins. Então vamos acompanhar em 2021 aí com atenção. Um abraço.